parecer estranho que se fale da morte em termos de comemoração. Mas o facto é que a ideia da morte, enquanto finitude, mas também como um momento único e pessoal na vida de cada um, ocupa desde sempre a mente do homem. Se na civilização megalítica o homem tomou consciência da relação de si próprio e dos outros com a divindade telúrica, enquanto criadora de vida e à qual tudo retorna, o início do cultualismo vai acrescentar à inquietação humana sobre o sentido da vida, mas também sobre o sentido da morte, uma nova perspectiva, acrescentando uma significação religiosa para além do homem, para além do imanente. Com efeito, a morte, e em particular aquilo que ela representa enquanto finitude, não é apenas um motivo de inquietação. É também e sobretudo o derradeiro medo. A morte representa o fim, seja o fim a si mesmo, seja uma transição ou uma transformação, qualquer que seja o esquema mental ou o esquema cultural que nós possamos escolher para procurar um sentido para a problemática da morte. Não admira, pois, que a morte tenha ocupado, e ocupe, na verdade, um lugar central também nas propostas filosóficas e, sobremaneira, nas propostas religiosas. A religião ou as religiões, com efeito, transformaram o medo e a inquietude em esperança ou desesperança, conforme estejamos a falar de crentes ou de não crentes, de salvos ou de condenados, não sem tirar também, claro, o seu próprio benefício deste medo da morte. Ao mesmo tempo que pretende moralizar, de acordo com os seus princípios, com os seus cânones, com as suas propostas, o facto é que a religião, qualquer que ela seja, exerce também um efetivo controlo social. Em nenhuma época, porventura, isto vai ser mais notório do que na Idade Média, em que nascer era apenas o primeiro de muitos obstáculos que a vida vai colocar e em que o espectro da morte ronda o homem desde o ventre materno e depois desde o seu nascimento. Todos nós sabemos que é muito fácil cair na tentação de rotular a medievalidade como uma época de obscurantismo. Também todos sabemos que isto não é verdade, mas o que é facto é que este rótulo existe. E há, efetivamente, alguns aspectos menos brilhantes da Idade Média. Mas o que eu gostaria era que, longe de nos centrarmos nos aspectos menos interessantes da Idade Média, procurássemos aqui, para esta reflexão que faço convosco, determos-nos na forma como o homem medieval vai procurar dar uma resposta à problemática e, sobretudo, ao medo da morte. Nós não podemos desligar isto, esta tentativa de resposta da religião e, no nosso caso concreto, aqui da Península Ibérica, do cristianismo e da forma como este dominou todos os aspectos da vida cotidiana. Um olhar mais atento ajuda-nos a perceber que a forma de encarar a morte, mas sobretudo a forma de viver o luto, não foi sempre igual durante a Idade Média. No século XIV, por exemplo, já tinham sido banidas práticas de carpição que incluíam o esbofetear, o arranhar da face até fazer sangue, o arrancar dos cabelos, da barba, que eram costumes considerados pagãos e que durante a alta Idade Média ainda estavam em prática e que foram condenados pela Igreja e que, de uma maneira ou de outra, foram sendo proibidos, seja por decreto, seja por determinação municipal, que propunham antes que o enterramento deles, dos entes queridos, se faça com orações, esmolas, orações e ofícios divinos. Estou a citar aqui o historiador Oliveira Marques, quando faz referência a uma disposição municipal proibindo justamente a carpição nestes moldes.
Estas orações, estas esmolas, estas boas obras e os ofícios foram, e em larga medida continuaram a ser, a proposta religiosa dominante durante toda a Idade Média, com uma ou outra nuance, para lidar com a morte de um ente querido, mas sobretudo para dar início ao processo de luto. Para a nossa temática, o que é interessante notar é que estas formas, estas manifestações que foram banidas e que remetem para costumes mais antigos, são, na verdade, uma dramatização da dor, manifestada fisicamente na gesticulação exacerbada, nos gritos, no choro, na automutilação, que correspondem a uma teatralização progressiva que é cada vez mais espetacular e mais efusiva das cerimónias do adeus. Percebemos de imediato que estas formas de teatralização da morte são contrárias à mensagem cristã e, em especial, à sua escatologia, quer dizer, à forma como a Igreja entende a salvação. Não só a Igreja quer demarcar-se destas formas exacerbadas que são cristãs, que são pagãs, peço desculpa, e portanto neste caso concreto são pré-cristãs, de comemorar a morte, comemorar aqui no verdadeiro sentido da palavra, que é enquanto fazer memória, como também e sobretudo a Igreja propõe uma nova significação, um novo sentido para a problemática da morte e que naturalmente vai radicar fundamentalmente no próprio sacrifício de Cristo, portanto naquilo que é o cerne da mensagem cristã e naquilo que é ritual e liturgicamente a missa, portanto a comemoração da morte de Cristo, enquanto ato salvífico para a humanidade. Hoc facite in meam commemorationem, portanto fazer isto em memória de mim. Um luto exacerbado com estas práticas é, portanto, contrário à mensagem cristã e acaba por pô-la em causa, na medida em que desafia aquilo que é a mensagem central, o querigma central da Igreja, que Cristo morreu e ressuscitou e nele a humanidade inteira foi salva. Apesar destas considerações acerca do luto e da forma de como lidar com a morte e que para a nossa temática servem de ambientação, permanece-nos, contudo, uma questão fulcral, seja na Idade Média, seja hoje. Como é que se lida com o medo da minha morte? Desse momento que é único, que é irrepetível na vida de cada um. Nós não podemos encarar ou tentar uma abordagem a esta problemática reportando-nos à Idade Média sem fazermos um esforço por nos situarmos dentro daquilo que é a mentalidade do homem medieval. Isto é evidente. Sabemos todos que a época medieval é fecunda em muitos mitos e isso não deve espantar-nos porque, ao cabo e ao resto, a Idade Média é herdeira de um conjunto vasto, alargado, de tradições ancestrais e, no caso concreto da Península Ibérica, de ideias, de cultualismos, de rituais, de figurações, de uma infinidade de povos autóctones pré-romanos, eles próprios provindos de outras regiões do globo, como o centro e o norte da Europa, o Mediterrâneo Oriental, as regiões indo-europeias, etc. Todas elas relidas primeiro à luz da cultura greco-romana e depois à lupa do espectro do cristianismo que as depura, que as regula de acordo com a sua mensagem. Contudo, apesar dessa lupa que o cristianismo vai trazer a todas essas tradições ancestrais, vão permanecer no imaginário popular espectros, sombras, saberes, tradições de outros tempos que são incapazes de serem contidos nas malhas apertadas da religião dominante e, portanto, não é por acaso
que alguns dos mitos que nós vamos depois encontrar desenvolvidos na Idade Moderna e até mais tarde têm aí, a sua raiz, radicam aí, nesse caldo fecundo da Idade Média. É, portanto, a época dos romances de cavalaria, da exaltação das virtudes heróicas, da demanda pelo grau, mas é também a época das bruxas. É também a época do gosto pelo macabro. E é também a época em que surgem muitas das figurações do diabo e da morte, que ainda hoje nós reconhecemos e que fazem parte do nosso ideário comum. Abordando um bocadinho agora um aspecto particular dessa figuração medieval, que é justamente o diabo, se na sua origem ele é somente entre aspas, um adversário, é isso que quer dizer Satanás, não é? Um adversário que é contrário à vontade divina, a pregação religiosa, mas sobretudo o imaginário popular, vão paulatinamente atribuindo a esta figura um conjunto de atributos que vão torná-lo no adversário propriamente dito. É assim que o Satan do hebraico, e portanto, como já disse, significa adversário, se vai transformar aos poucos no diabo, que é de tradição grega. Portanto, diabo, do grego diabolon, que significa aquele que separa, e é esta figuração que vai verdadeiramente encarnar, no sentido pleno da palavra, o Senhor das Trevas, o Príncipe dos Infernos. Vai adquirir também muitos outros nomes, todos ligados a aspectos particulares e que nós não vamos desenvolver aqui. Lúcifer, que é eventualmente um dos mais conhecidos e que curiosamente significa o portador da luz, não é? Mas também Leviatã, Belial, etc. Um outro aspecto interessante que devemos guardar para a nossa consciencialização desta problemática da morte e da forma como o homem medieval a aborda é que também se guardou, ao mesmo tempo que vão nascendo estes conceitos que guardamos hoje, guardou-se também, dos tempos pré-romanos, o medo dos lugares recônditos, dos lugares esquecidos, das penedias, das serras, dos bosques fechados, dos rios revoltosos, dos cimos dos montes, que são lugares ancestrais ligados à morada dos deuses, aos espíritos inquietos, aos génios dos lugares. Aliás, os gregos vão ter o seu Monte Olimpo, não é? Os hindus também vão ter o seu Monte Sagrado e, curiosamente, na Bíblia, Deus revela-se sempre no monte, não é? É no Monte Sinai que Deus se revela a Moisés, por exemplo. E um outro aspecto muito curioso é que Jesus, quando no Novo Testamento se revela a si próprio como Filho de Deus, também escolhe os montes para fazer essa revelação. E, curiosamente, nesta relação com o demónio, é também no cimo do monte que, por vezes, não sempre, mas alguns relatos vêm até nós, como Jesus expulsando os demónios nos montes. Estou-me a lembrar, por exemplo, portanto, do relato que São Marcos faz, no capítulo 5º, em que Jesus expulsa o demónio legião para uma vara de porcos. Portanto, legião porque eram muitos, não é? E, portanto, para uma vara de porcos, e isto acontece justamente no cimo do monte. A figura do diabo vai, de facto, ganhando cada vez mais relevância no discurso religioso medieval e pós-medieval, sobretudo pós-conciliar, pós-tridentino, e, por consequência, na forma como esse discurso se vai traduzir na vida cotidiana e, naturalmente, na arte. Isto é sobremaneira notório no que diz respeito aos 3 lugares daquilo que se convencionou chamar a geografia do além, para usarmos aquela expressão que acabou por fazer escola de Jacques Le Goff. Portanto, o paraíso, o inferno e o purgatório, conceitos que não só povoam o ideário medieval, mas que determinam verdadeiramente os comportamentos e as ações do cotidiano. No campo da representação artística, são extraordinariamente eloquentes para a nossa temática e para esta reflexão que estou a fazer convosco, as danças macabras.
sobretudo se lidas num contexto mais socio-histórico. Eu tenho aqui algumas fotografias, algumas imagens daquilo que são as danças macabras, que eu vou tentar explicar muito rapidamente. As danças macabras são, na verdade, representações, seja em frescos, em gravuras, em pinturas, seja também literariamente em contos ou poemas, em que se misturam vivos e mortos, representando cadáveres em putrefação, ou onde também por vezes aparece a figura, a própria figura da morte, com figuração humana, numa coreografia que acaba por ser chocante e em que os mortos conduzem os vivos numa dança. O objetivo desta pintura, desta obra literária, cuja temática vai estender-se até, pelo menos ao século XIX, com Goethe, que tem também um poema intitulado A Dança da Morte, de Totentanz, é, antes de tudo, a representação da sociedade ante o espectro da morte e a forma como, nesse momento, todos são iguais. Há, portanto, uma clara alusão. Vou compartilhar mais uma fotografia. Há, portanto, uma clara alusão a uma função niveladora da morte, do ponto de vista social. É por isso mesmo que ela se torna uma interpretatio da morte, quer dizer, uma forma de contemplar a morte e de encontrar uma forma de lidar com ela. Continua presente de uma forma mais velada a ameaça da morte enquanto castigo, mas é sobretudo uma outra forma de teatralização da morte. Os mortos vêm chamar os vivos à dança, na constatação simples de que ninguém está livre dela e, portanto, perante ela, todos são iguais e todos têm de passar por ela. É por essa razão que nas pinturas são representados os diversos estratos sociais e, portanto, aparece o rei, o papa, os bispos, o cortesão, o burguês, o camponês, todos ocupando o seu lugar numa dança que é de todas as épocas. A presença de figuras, que também por vezes acontece com instrumentos musicais, introduzem na representação cênica um elemento rítmico que vinca ainda mais o aspecto satírico desta teatralização, ou, se quisermos, desta comemoração da morte. Encontramos com relativa facilidade pontos de contacto com uma outra muito interessante festividade que também parece ter as suas origens na Idade Média. O Carnaval, que é o momento por excelência do excesso e da inversão de papéis. São estas, aliás, aquelas características que melhor descrevem o Carnaval enquanto festividade pré-quaresmal tolerada permissivamente pela Igreja. Com efeito, as festividades carnavalescas parecem radicar em costumes muito mais ancestrais, seja cultos ligados à fecundidade, seja reminiscências romanas, em particular as Bacanália, portanto as festas em honra de Baco, mas sobretudo as Saturnália, quer dizer, as festas em honra de Saturno. Mas que, em si próprias, são formas de marcar o tempo numa concepção que é naturalista e circular. Ora, acontece que a Igreja assenta numa concepção de ver o tempo que é linear e escatológica, quer dizer, orientada para a salvação como plenitude, a vida eterna como plenitude. E, portanto, naturalmente que a Igreja convive mal com estas comemorações que, de alguma forma, põem em causa esta linearidade. Mas permite-as, tolera-as e permite-as. E ao permiti-las, adapta-se
a hábitos e a costumes ancestrais das populações que, não as conseguindo erradicar, incorpora-as no seu próprio calendário, como aliás vai fazer muitas outras festividades que eram romanas ou pagãs, de modo a dar-lhes uma nova roupagem e em função da sua intenção teológica e eu diria mesmo da sua função catequética. É, portanto, uma festa de excessos, de abundância e durante as quais o homem não tem que se preocupar com aquilo que é proibido, com o interdito, seja do ponto de vista religioso, seja até do ponto de vista civil. As festividades carnavalescas eram, pois, oportunidades para o riso coletivo e este aspecto é que é importante para a nossa temática. E este riso coletivo assume uma espécie de natureza catártica que é também ritualista e de tomada do espaço público pela população em geral, parodiando a vida, fazendo uma paródia à vida, invertendo-a até, numa tentativa de transformar a realidade cotidiana, que é dura, em prazer, mesmo que isso seja apenas por umas horas ou por uns dias. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que durante estas festividades, como que se suspende esta linearidade solene e regrada do tempo. Rir era, portanto, uma reação pelo divertimento ao medo, às dificuldades, à desesperança e, claro, também à morte. Parece ter sido em finais do século XV que aparece um carro alegórico, ao jeito dos carros alegóricos da tradição romana, no Carnaval de Florença, em que se retrata a morte com uma foice. Esta imagem da morte com uma foice acaba por tornar-se a figuração da morte propriamente dita e que aquela que habita ainda hoje na nossa ideia, no nosso ideário portanto, a importância deste episódio é justamente ter-se determinado uma forma de olhar para a morte rindo dela. Mascarar-se, não apenas o uso da máscara somente, mas o próprio ato de se mascarar, de usar roupas de outras épocas, de outras realidades, de outros estratos sociais, travestir-se, assumir uma identidade que não é a sua, invertendo papéis, e nesse exagero cénico figurar a própria morte, é, obviamente, uma forma muito evidente de fintar o horror e o medo, por um lado, ao mesmo tempo que, por outro, se procura escapar à apertada malha de controle da região dominante e encarar a morte de uma outra forma que não apenas aquela forma canónica que a Igreja propõe. Por esta razão, estes festejos são autênticas formas de comemorar a morte. Não já apenas no sentido de fazer memória, como vimos no início, deste acontecimento para os vivos que estão de luto, mas numa perspectiva da teatralização do medo, do horror macabro, rir, vencer pelo riso, numa transfiguração de sentido que só é possível e só é compreensível num desejo interior do homem de afrontar a própria morte e de assumi-la como parte do seu viver cotidiano, despindo-a pelo ridículo exagerado da sua carga lúgubre, penosa e que no cotidiano do dia a dia apenas encontra remédio na proposta religiosa. Esta forma catártica de lidar com a morte através do riso macabro, exagerado, vai seguir por toda a Idade Moderna e chega quase até aos nossos dias, pelo menos até ao século XIX, com episódios bem conhecidos de todos. Lembremos, por exemplo, da Morte Vermelha, do conto de Edgar Allan Poe, The Mask of the Red Death, em que não somente se parodia a morte, como se lhe dá uma máscara, não é? Outro exemplo é, por exemplo, Baudelaire, que no seu poema La Danse Macabre coloca uma morte vestida com vestido de folhos e chaile
aos ombros e que tem uma máscara posta na sua face cadavérica, dando-lhe um rosto falso, uma cara falsa, para participar numa festa que é verdadeiramente, no pleno sentido da palavra, uma festa da morte. Então, em suma, e quase assim já em jeito de conclusão, nesta reflexão muito breve que aqui me permitis fazer, direi que o imaginário ligado ao macabro e ao carnavalesco, nesta sua ligação que exploramos aqui à problemática da morte, é plena de sentido, faz todo o sentido. E foi, e porventura é ainda, uma forma exuberante, niveladora socialmente e livre de regras socio-religiosas para comemorar a morte, libertando ao mesmo tempo o homem do horror e do medo, dando-lhe possibilidade de lidar com ele e podendo, mesmo que apenas cenicamente, afrontar de igual para igual a própria morte. Muito obrigado. Muchas gracias.